Hoje eu vou te mostrar como é a nova estrutura recomendada pelo Google para projetos Flutter, com foco totalmente na arquitetura MVVM e Observer. A gente vai clonar juntos o repositório Flutter Oficial Architecture no meu GitHub e eu vou te guiar passo a passo e explicar cada parte dessa arquitetura, explicando como ela ajuda a organizar melhor o seu projeto Flutter. Fala galera, Rafael Pontes aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, deixa um like para que o YouTube indique esse vídeo para outros devs que possuem o mesmo interesse que você. Então, galera, aqui é o repositório que a gente vai clonar, tá? Então, tá com um bom tempo que eu subi ele aqui, tá 5 meses atrás, mas só hoje eu tive tempo para gravar esse vídeo aqui. Então, a pedido de muitas pessoas aí que tem interesse, então eu sei que eu estou devendo esse vídeo para vocês, então aqui está ele. Seguinte, aqui a gente tem toda essa pasta, tem uma documentação aqui preliminar em inglês, mas aí vocês podem usar aqui o browser para traduzir. Então, ó, um estudo de caso que explora como estruturar a arquitetura de uma aplicação Flutter com foco em separação de interesse, gerenciamento de estado e fluxo de dados unidirecional. Apresenta estratégias para a construção de uma aplicação escalável, testável e extensível, ilustrando como aplicar princípios gerais de arquitetura no contexto do Flutter. Tá? Então tem aqui mais detalhes, é um link que vai redirecionar para a documentação do Flutter, arquitetura e estudo de caso. Então aqui está toda a documentação, se você quiser se aprofundar melhor, fique à vontade, tá? De percorrer por essa documentação. Aqui eu explico toda a estrutura do projeto de forma bem resumida. Aqui as dependências que são usadas. Então a gente utiliza GoRouter para gerenciamento de rotas e NTL, login para apresentar os logins no console, Getit para injeção de dependência, Shared Preference para armazenamento em cache, Deal para fazer requisições HTTP, e esse Import Sorter uma lib Dart que ele reorganiza os importes do projeto, então fica bem legal, tá? Parte de desenvolvimento, somente esses três, que a gente não vai falar nesse vídeo. Se vocês quiserem aprofundar mais, a gente volta depois de um novo vídeo para aprofundar mais ainda essa arquitetura, mas a princípio aqui é só a parte inicial. Então vamos fazer aqui o clone, né? Deixa eu voltar aqui para inglês, beleza? Vou fazer aqui o clone via SSH. Fiquem à vontade aí vocês também para fazerem juntos. Então vou abrir aqui um terminal. Estou aqui na minha pasta Flutter Archetype 2025, então git clone e eu colo o link. Beleza, já foi clonado. Agora eu vou entrar na pasta Flutter Archetype. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que fica melhor. Beleza. Então aqui eu já estou na minha pasta que eu fiz o clone. Vou dar um Flutter PubGet, que aí ele vai baixar todas as dependências do projeto. E aí eu já vou dar um Flutter Room aqui. Mas antes de eu dar um Flutter Room, eu tenho que definir qual é a... Deixa eu jogar aqui a pasta para dentro do projeto. Essa aqui eu fecho, essa aqui eu expando. Boa. Vou botar aqui o terminal novamente. Então já estou na raiz do projeto aqui também. Aqui eu vou definir como web, mas eu posso estar rodando em em emuladores, em iOS, no Mac, enfim, no Windows, se você tiver um Windows. Mas eu vou rodar aqui um Flutter Room para a gente testar aqui e ver o que está acontecendo. Então só clonei, instalei as dependências e rodei, beleza? Tá perguntando se é no Mac, iPad ou no Chrome. Eu vou colocar 2 aqui para rodar no Chrome. Vamos aguardar. Tá gerando aqui o build. E já abriu aqui para mim
o books, né? No books found. Então ele não encontrou nenhum livro. Apertei aqui um retry, ele também não encontrou nada. Vou adicionar aqui um livro, sei lá, As Crônicas de Nárnia. Resumo, sei lá, blá, tá blá 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 aqui, blá 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 blá. Slug é como se fosse um título para esse livro, então um título na URL, então seria algo mais ou menos assim, né? As Crônicas de Nárnia. Vou adicionar. E aí ele adicionou para mim aqui o livro, adicionou uma foto aleatória. Obviamente que o design aqui é mais dessa forma. Vou clicar. Então ele gerou aqui essa foto aleatória para mim. Apresentou aqui as Crônicas de Nárnia e um slug, tá? Sem muito detalhe. Coisas bem simples. A gente consegue aqui editar e remover. Deixa eu pegar aqui, ó, Lorem Y gerador. Vou entrar aqui no gerador de Lorem Y. Vou pedir aqui para ele gerar 5 parágrafos para mim. Só para me pegar. Eu pego aqui só o primeiro, só para facilitar a nossa vida. Vou voltar aqui para a aplicação, clicar em editar. No resumo eu vou colocar todo o parágrafo que eu copiei. E beleza. Aqui já está realmente um teste de um resumo de livro. Com slug, título. E é isso. A aplicação de teste é esse. Que vai servir aí para a gente ter uma ideia do que dá para fazer. Perdão. Agora sim, vamos para a parte da estrutura das pastas. Então vou dar aqui um zoom maior para que todo mundo consiga entender o que cada pasta faz, tá? Então aqui tem as pastas iniciais, Dart Tools, VS Code. Esse VS Code aqui é um launch JSON, é onde ele vai configurar o dispositivo aqui, o VS Code, para rodar. No caso aqui eu tenho o rundev, que ele vai rodar esse arquivo, o build, usando a flavor de dev e definindo um arquivo de configuração. No caso a gente está chamando de .envdev. Temos o RunProd, que é só um exemplo mesmo de ambientes, né? Caso você tenha mais de um ambiente, a gente consegue executar usando esses arquivos de configuração. Esse aqui é padrão do Flutter, pasta Android, padrão do Flutter, build, padrão do Flutter, iOS também é padrão, e web também é padrão. Aqui a gente vai ligar muito para o PubSpec. Aqui está as libs, né, que a gente está utilizando, que eu já citei: GoRouter, INTL, Login, Gerrit, Shared Preference, Deal, Import Sorter. E é isso. Aí vem o README, é aquela documentação que eu mostrei para vocês. Vocês podem vir aqui várias e várias vezes, reolhar, entender o que cada estrutura faz. E agora vamos para a pasta ideal propriamente dito, tá? Então a estrutura bem legal aqui, onde a gente tem um main na raiz da pasta lib, o injector. Esse injector eu explico para vocês daqui a pouco, tá? Ele não faz parte da arquitetura em si, mas eu coloquei ele aqui para facilitar a parte da injeção de dependência. Aí a gente tem a pasta de data, onde a gente vai ter repositories e services. E em services a gente tem os serviços do API Client, que é onde a gente comunica diretamente com o protocolo HTTP, né? A gente pode bater nas APIs usando esse cara. A gente tem aqui um contrato dentro da mesma pasta, que é um contrato API Client, abstrata, e aí possui esses métodos, né? Get, post, put, patch, delete. Coisa bem simples. A gente tem aqui a implementação desse contrato, né? Que é o API Client Imp, que aí ele vai usar o deal. Não tá vendo aqui que ele está usando o deal. E aí ele reescreve os métodos do deal: delete, get, post, put, patch, né? Então esses services aqui são muito legais, que eles permitem a gente não acoplar o projeto. Então
qualquer lib assim, externa que você queira usar dentro do projeto, é ideal que você crie um service para esse cara. E aí você não acopla qualquer coisa, não quero mais o DIL. Aí eu consigo substituir, por exemplo, eu quero agora o HTTP. Então você consegue aqui substituir pelo HTTP, né? E aqui dentro dos métodos você só reescreve aqui nos métodos. O sistema todinho, né, o app todinho, ele vai estar usando o API Client, né? Então é muito ideal você pensar dessa forma, que aí seu sistema não fica acoplado. A mesma coisa aqui para o local storage, né? Eu chamei de local storage, aí eu criei aqui uma classe, né, abstrata de local storage com save, read, delete e clear. Bem padrão, e a implementação dele, a gente está usando o shared preference, né, que é uma lib externa ali, que aí o meu método delete aqui, ele recebe um key, e aí o método do shared preferences é um remove, né, passando aqui. Então, basicamente essas reescritas de métodos aqui vão estar desacoplando o máximo possível o seu projeto, e aí você consegue, sei lá, quiser mudar, não quero mais o shared preference, eu quero agora o security, alguma coisa, esqueci, security storage. Você consegue mudar diretamente aqui e não vai impactar o projeto como um todo. Aqui em repositories a gente tem o book, né, a pasta book, que aí vai ter a implementação do repository, do book repository, que aí eu vou ter getBook passando um ID, addBook passando uma entity de book, é uma entity ou é um model? Vamos já dar uma olhada. É um model aqui, no caso a gente está nomeando como model, não é entity. Update book passando o model de book, delete book passando o ID do book, né? Ele vai fazer o delete. E aqui a gente tem duas implementações, né? Uma local e uma remote. A local, a gente vai receber o storage, que a gente está usando o shared preference para salvar localmente. E a remote, a gente está usando o API, né, para poder fazer as requisições, né, batendo na API e tudo mais. Então, ambas estão implementando o book repository e aí eles vão implementar todos esses métodos, né? Então, temos ali o que já foi dito, né, que é o getBooks no plural, getBook no singular, addBook, update e o delete, tá? Então, como o nosso exemplo aqui é bem simples, ele usa essas duas formas. Isso aqui é legal porque tipo, a gente consegue fazer uma verificação se o device possui internet. Se possui internet, ele manda para a API diretamente. Se não possuir, ele manda para o storage local. Tá? Aqui a gente tem a pasta domain, onde dentro de domain a gente tem os models. Então a gente tem aqui o book model, que a gente já declarou aqui, né? Então é uma string ID, created at, title, image, resume e slugging. E aí a gente tem os métodos, né? From JSON e to JSON. A gente consegue implementar diretamente aqui, com um detalhe que a imagem, como eu não mando a imagem, eu gero automaticamente aqui nessa URL, né? lorenflickr.com 50735. Aqui ele gera imagem pra gente, ó. Então, acho que é só essa imagem. Não sei se eu recarregar aqui, se eu ficar entrando direto aqui, você vai gerar uma, então. A princípio é isso. E aí ele passa as outras coisas, né, que a gente já gera automaticamente. A gente tem a pasta de use cases, né, também book. E aí a gente entende que essa book aqui é específico de book, mas aí se você tiver, sei lá, autenticação, você cria uma pasta auth, tiver uma parte documentos, você cria uma pasta documentos, enfim, sucessivamente, tá? Aqui em book, no use case, o ideal é que você crie um arquivo para cada método daquele do repository, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu addBook. Basicamente, eu vou criar uma use case addBook e essa use case vai chamar o meu repository chamando o método addBook, tá? Isso aqui é muito legal. Essa organização, ela faz parte deixar uma classe com responsabilidade única, tá lá no padrão de Solid. Então, estudem. Depois eu vou trazer aqui mais conteúdo sobre Solid, tá? Aí temos o delete, todos usando o método exec. Rafael, aqui você não criou uma implementação desse cara.
eu posso fazer isso? Pode. Então você pode também criar uma implementação na mesma pasta dos use cases. Cada carinha desse aqui vai ter uma implementação. Eu não fiz porque eu não vejo necessidade de ter uma implementação de use case, uma vez que a gente chama a própria implementação ali. Imagina só ter que criar um contrato para cada tipo de use case aqui. Vai ser muito complexo, vai ter muito arquivo e eu acho isso desnecessário. A ideia é simplificar. No meu SaaS, eu estou criando apenas uma classe book use case. E aí eu crio vários métodos aqui, chamando os métodos do repository, tá? E aí cada classe vai de acordo com a arquitetura que você está utilizando. Eu fiz dessa forma para evitar ter que ficar criando aqui um monte de arquivo, um monte de use case que gasta bastante tempo isso aqui, tá? A gente acordou como time do SaaS em fazer dessa forma para agilizar, tá? Aí temos uma pasta routing, que aí a gente vai ter o arquivo router, que é específico do GoRouter. Aqui não tem para onde, a gente vai acoplar o projeto usando o GoRouter. Mas aqui é um método get, né, que ele vai retornar um GoRouter que é necessário para ele lá, tá? Aqui o initial location eu estou definindo como home. Debug log diagnostics eu botei true, que vai aparecer o debug aqui no console log quando você estiver rodando. Redirect é como se fosse um método de guard para aquela rota que vai ser específico. Aqui eu estou até retornando nulo no meu redirect, mas coloquei um exemplo aqui para vocês, caso precise. Temos esse refresh listenable, que aí ele vai ouvir uma stream, né? É ideal também você estar utilizando para autenticação de usuário. Eu deixei comentado aqui também para deixar claro para vocês que existe, mas eu não estou usando, porque a gente não tem autenticação nesse exemplo. E aqui são as rotas declaradas, né? A gente tem a rota home, a rota add update, que é uma rota só para você adicionar o livro e atualizar. Então eu nomeei de add update. E show, né? Para exibir o livro. Então se eu voltar aqui e clicar, ele está exibindo aqui a rota show. Beleza? Aqui em routes é toda nossa classe abstrata de nome de rotas. Então é basicamente routes.home, ele vai me retornar a barra. Então a gente está centralizando em um lugar só essas strings aqui para não correr o risco de digitar errado, tá? Em vez de você usar diretamente a string, você usa o arquivo de routes, né? routes.addUpdate, ele traz essa nomenclatura. Aí vem a UI, mas antes de eu entrar na UI, eu vou falar da nossa main, que a nossa main a gente está aqui configurando o logger, que é padrão, o injector também é padrão, eu vou mostrar para vocês, é o nosso arquivo de injeção de dependência. Injector.configure dependencies, passa no flavor para dizer qual é o ambiente que ele está rodando, se é debug, ou mall, ou prod. Aqui o injector tem o getIt, então eu estou esperando aqui que o meu share preference ele esteja pronto, então isso aqui é necessário a gente colocar para poder funcionar, né, o share preference na injeção de dependência. E aí o meu run app aqui para rodar eu estou chamando o meu main app, tá? E o main app está aqui embaixo. Basicamente é um material app router com locations, um tema, um theme mode e um router config, né? Que esse router aqui é o que está vindo lá do meu arquivo de rotas, tá? Para cá, ó. É do meu arquivo router.dart, é esse cara aqui. Bom, feito isso, vamos para o injector, né? O injector é basicamente uma classe implementada mesmo. Eu tenho meu getIt aqui e aí eu tenho meu método estático que é configure dependencies, onde eu recebo aqui um flavor que por default é development. Isso tudo foi codado pela gente, então eu tenho esse enum aqui. E aqui eu vou injetando todas as classes ali necessárias. Então aqui eu tenho uma classe chamada config, que recebe o flavor. Aqui eu tenho uma string, no caso eu estou jogando na variável a injeção de dependência, né? Que é onde eu digo, eu vejo que o flavor é development, então eu vou usar o meu API base URL local, que está lá no meu arquivo de env. E o from environment aqui, caso não for development, eu vou usar o
o API Base URL Remote, tá? Já já eu mostro para vocês onde eu estou passando esses valores aqui. Aqui eu injeto o DIL, passando um Base Options, e aqui eu tenho um Base URL, então eu estou recuperando aqui, já da minha injeção de dependência, a Base URL que eu injetei aqui em cima. Então aqui em cima eu tenho essa string que eu injetei e estou dizendo que a instância tem um nome de Base URL, por isso que eu consigo recuperar a string aqui com a instância nomeada Base URL para dentro do meu DIL, as opções do meu DIL. Aí eu tenho o API Client Implement e já recuperando o DIL aqui da injeção de dependência, eu tenho o Share Preference, eu tenho o Local Storage, já recuperando o Share Preference que eu injetei ali em cima. A gente tem aqui os repositories. Então primeiro a gente começa com os repositories, depois a gente injeta os use cases e depois a gente injeta os view models que eu vou mostrar também mais à frente para vocês, tá? Aí a gente tem aqui os arquivos env. Eu não coloquei o arquivo propriamente dito aqui, mas eu tenho um env example, né, onde a gente pode definir aqui o flavor, o API Base URL Remote e o API Base URL Local, tá? Então ele meio que salva ali e já define nas injeções de dependências, tá? Aí a gente vai para a UI agora. Aliás, deixa eu mostrar o Utils. O Utils ele é bem tranquilo também, começando pelo arquivo command.dart. Esse arquivo ele foi gerado pela Google, eu só copiei e coloquei aqui no meu projeto, para que a gente consiga usar o command 0 e o command 1, tá? Mas hoje você não precisa mais usar diretamente esse arquivo. Aqui no PubDev, opa, ele abriu o get click. Aqui no PubDev eu consigo digitar aqui, ó, command. Ele tem o que ele recomenda. Oh meu Deus, não vai aparecer, mas ele vai aparecer na documentação que eu escrevi aqui, ó. Então, mais detalhes. UI, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, MVVM Architecture. Ele vai falar do command aqui mais embaixo, tá? Pera aí que eu vou achar. Quem sabe faz ao vivo. Ó, MVVM Architecture Pattern. Eu levei foi pro Wikipedia. Não é esse. Bom, é aqui. É aqui nesse link. View Models, Data Layer, Repository. Aqui tudo que eu expliquei para vocês ele está explicando aqui, tá? Ele criou uma camada de domain. Aqui a gente não precisa, o domain ele é bem específico, ele também vai explicar aqui que é opcional. É caso necessário. Aí ele vem para o estudo de caso. UI Layer. Estou procurando o command. Aqui, achei. Então a gente tem aqui o Command Objects, né? Que ele vai dizer certinho como é que ele utiliza o command. Aqui ele está usando o Change Notifier, que é algo bem simples. Aí ele diz que está rodando, tem um result, se for erro, se tiver completado, enfim. E aí ele diz que a gente tem o Flutter Command, que é essa aqui, é a lib... Opa, abri sem querer. Essa aqui é a lib que o Flutter recomenda, né, para vocês estarem utilizando. Então fiquem à vontade aí para utilizar essa lib, tá? Como eu criei esse projeto, esse meu repositório aqui antigo, eu ainda tenho que atualizar ele, mas não está errado usar o command e o arquivo mesmo, tá? Então a gente vai continuar aqui nesse exemplo usando esse arquivo command.dart, que é toda aquela implementação que ele mostrou lá no site. Vou deixar mais aqui. Toda aquela implementação que ela usou no site para a gente utilizar aqui também, tá? Aí tem a config que a gente injetou na injeção de dependência que eu mostrei para vocês. Ele recebe um flavor. Se o flavor for production, ele vai dizer que é is production. Se for develop, is develop. Se tiver mais, vocês adicionam aqui. Temos esse num. Aqui está os enums. No caso, eu só declarei o flavor.
Aqui nossa classe de exceptions, então eu tenho o AppGenerics, AppGeneric Exception, que é uma abstração. E aí eu tenho um AppException, que está herdando esse cara, e ele define uma mensagem AppException e um code. O Local Storage Exception, que a gente tem essa mensagem e o code. O API Client Exception, que também tem essa mensagem e o code. E aí vocês conseguem criar classes de exceção aqui, personalizadas para o seu app também. Tá? E aí temos o Result, que ele é uma classe que ele é usada junto com o command, então o command sempre vai retornar um result, e esse result pode ser ok ou erro, que é basicamente uma sílade, né? Uma salada, né? Que você define ali o result como ok ou erro, para definir se é do tipo ok ou do tipo erro. E aí, isso aqui é um substituto para quem usava o either, né? Lá do DartZ. Então isso aqui também é bem legal. Você tem aqui a classe do tipo ok, se for sucesso, e uma classe do tipo erro, se for erro. Então, é bem interessante. Esse result aqui foi copiado também do projeto da Google lá, por exemplo, deles. E aí, finalmente, a gente vai para a camada de UI, onde aqui na nossa home a gente tem a estrutura de pasta de View Models, usando a arquitetura MVVM, e a estrutura de pasta de widgets, onde a gente guarda nossos widgets e nossas screens, né, nossas pages. Então aqui na home page, que é essa minha tela inicial aqui, eu tenho aqui o init state. Eu consigo adicionar listeners de cada command. Então, por exemplo, se eu mando adicionar um livro, eu tenho o command adding books command. Esse cara, por ser um stream, eu tenho que adicionar um listener para me ficar ouvindo a resposta desse listener, né? E aí eu fiz para cada um, para adicionar, para editar, para deletar. E é isso, tá? Aqui eu coloquei o deleting 2 listeners, porque um eu quero direcionar para um result, que ele vai fazer uma coisa, e o outro ele vai redirecionar aqui para o onDeleteResult, que ele vai fazer outra coisa, tá? E aí quando eu fechar a página, eu coloquei aqui no Dispose que eu quero remover esses listeners que não precisa mais ficar ouvindo. Beleza? Aqui eu coloquei um scaffold na página, que recebe um app bar, chamada Books. E um action aqui chamado... Oxe, tem um botão. Agora que eu vi que tem um botãozinho aqui. É só um refresh. Um action chamado esse clear e um refresh, tá? Que ele vai fazer o recarregamento da lista aqui. E o clear vai limpar tudo. Clicando no clear, ele vai dar um clear no local storage e vai chamar um load books, porque vai estar vazio, então ele vai limpar a tela. Então, se eu clicar no clear, ele limpa essa tela. Não vou clicar agora. E aí a gente tem um refresh que ficou ali atrás do banner. Deixa eu colocar aqui no meu Material App. Toda vez eu esqueço. Debug. Check de debug show check de mode banner. Vou botar um false aqui para ele não aparecer lá, tá? Então aqui eu consigo. Beleza, tá aqui o aplicativo novamente. Vou adicionar aqui as crônicas de Nárnia. O resume Loren Y. As crônicas de Nárnia vai ter esse slug aqui, tá? Beleza, adicionei. E tá lá. Beleza, é isso. Aí aqui no meu... Já mostro o View Model, tá? Mas a home page, então eu tenho aqui o ícone de load. Aí o meu body, ele vai ter um List Enable Build. Eu preciso desse cara, porque eu vou colocar o meu Loading Books Command aqui. No List Enable Build. List Enable. Que ele vai ficar ouvindo esse cara. Toda vez que eu carregar, né, que eu chamar o meu Load Books, ele vai atualizar a minha página, né? Porque o List Enable está usando esse cara aqui. Então eu dou um handle aqui. Eu pego o handle, verifico se ele está running, para poder trazer um Circular Progress Indicator. Então vou dar um refresh aqui, ó. Tá running. Quando ele termina,
Se der erro, ele vai me dizer que falhou ao carregar os livros e vai me pedir para dar um retry. Se tiver vazio os livros, eu vou dizer nenhum book encontrado e vou dar um retry também. E aí, se não cair nenhum daqueles ifs lá, a gente retorna aqui um list view builder com os books, né, que a gente tem declarado lá no view model. E aí a gente faz aqui um book, né, dá um final book pegando da lista de que aqui é um index, né, é um loop, o item builder. E aí eu passo o index aqui para retornar o book. E aqui no book, e aí eu criei um book tile widget, que é um widget personalizado, que também está na mesma página aqui, que basicamente é um padding, column, inkwell para clicar, e aí vem um row, image, com espaçamento de 15 entre essa column. Então tá aqui a image, espaçamento de 15, aqui tá a column, que é título e descrição, e um botãozinho ali que... E aqui eu tenho um menu anchor com esses dois itens aqui, que é o edit e o delete, que fazem operações, certo? E aí no menu anchor eu tenho um builder que ele vai renderizar o ícone de more vert, que é esse ícone aqui, que é mais na vertical. É isso. E aí eu clicando, eu tô dando aqui um control close, controller open, que aí já é padrão aqui do widget de âncora, tá? Aqui no View Model a gente tem essa estrutura, Home View Model. Aqui eu estou recebendo os 4 use cases. Obviamente isso aqui não é necessário receber todos os use cases. Se for só book use case, se a gente, em vez de criar os 4, a gente criasse só um use case chamado books use case, a gente poderia passar só ele aqui, tá? Para vocês verem como é muita coisa. E aí no construtor ele sempre pede que eu traga meu command, e aí eu passo aqui o command 0, que é a classe lá que eu expliquei para vocês. O command 0 é quando não tem retorno, é só executar o método load, ó. Então ele retorna um result dynamic, mas eu não quero o retorno dele. O retorno no caso é do método aqui, ó, load. Então o meu load aqui ele só retorna um result. Então eu tenho que dizer qual é o command que vai rodar qual método aqui dentro do use case, tá? Ou do view model, perdão. E o .exec aqui é a partir do momento que eu instancio essa classe, eu já digo que o loading books ele já usa esse command e eu já executo ele ali na primeira parte, que já é para instanciar diretamente. Se eu não quiser usar o .exec, eu posso vir aqui na screen, né? Lá no init state, dizer que o meu loading book, então vamos aqui, ó, é widget loading books.execute. Então eu faço dessa forma aqui, o Copilot me ajudou. E aí ele também roda. Então para evitar uma linha aqui, eu simplesmente coloquei o .execute aqui diretamente na instância, tá? Obviamente que o refresh eu tenho que chamar esse cara de novo e dar um execute de novo, que ele vai fazer isso. Aí eu tenho aqui a declaração dos use cases, eu tenho aqui o logger, que ele vai emitir os logs aqui no terminal, no console. Aqui eu também tenho os commands declarados, então eu preciso, para colocar aqui em cima, eu preciso instanciar eles aqui, né? Definir eles. Aqui eu tenho minha listagem de books, então é uma lista de book privado, que está com underline na frente, que quer dizer que está privado. E aí eu criei aqui um getter, né, para retornar esse cara. Aí meu método de loading, o que eu faço? Eu vou chamar aqui o meu future delayed, esperando um segundo. Isso aqui não é necessário também, não precisa. Eu acho que eu coloquei isso aqui como exemplo. Vamos fazer um teste. Isso aqui não é mais necessário, esse loading de um segundo. Acho que eu coloquei quando eu estava testando, que ainda não tinha nenhum cenário futuro, né?
Aí o que ele vai fazer, né? Ele tem aqui um result, o result no meu use case aqui, ele me retorna um result de lista de livro. Aí eu recebo, né, os meus livros e retorno esse result ok, se sucesso. Se erro, eu retorno esse result erro, passando aqui o erro, que é um app exception, tá? E aí eu faço aqui um switch pegando o result, aí eu defino, né, se for ok, eu vou adicionar o valor desse result no meu lista de livros e vou dar um logger, né, fine, dizendo que os livros foram carregados. O agendamento, o livro, não sei. Booking, às vezes é agendamento esse cara aqui. Então foram carregados, tá até escrito errado. E se for erro, eu digo que houve uma falha lá no carregamento dos livros. Né? Tá errado aqui. Aí a gente tem um add, que faz aqui o execute também do add book use case, passando o meu model, né, de livro. Se sucesso, e aí vocês podem observar que aqui ele retorna um void. Eu só estou adicionando, eu não preciso retornar nada, então é um ok void. Se sucesso, se erro também eu faço a mesma coisa e aqui eu retorno o result, tá? Adding e delete a mesma coisa. Tudo vai variar de acordo com a regra de negócio. Bom, gente, é isso. Toda a parte da estrutura é isso. Então, só para recapitular aqui, deixar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu venho aqui, que eu clico em refresh, o que vai acontecer? Na minha página, home widget, aqui ó, home screen, aqui no app bar a gente vai localizar o botão que eu acabei de clicar, que é o que tem o ícone de refresh. Eu vou chamar o meu loading books command execute. Logo, esse cara aqui vai executar o método que eu declarei lá no construtor do meu viewModel. Então, lá no meu viewModel, aqui no construtor ó, do loading books, eu tenho esse método underline load. Esse underline load ele vai chamar aqui assíncrono, né? O list books use case execute. O list books use case execute vai chamar o meu repository get books. O get books, aí aqui vai depender de qual o book repository eu estou buscando na injeção de dependência. Eu consigo buscar o local, como eu consigo buscar o da API, né? Como eu não tenho um API acoplado a esse projeto, eu estou usando só o local. Então aqui no getBooks, aqui no local, eu venho aqui no meu método getBooks, eu chamo um restorage, que é o meu local storage, que está lá na injeção de dependência também. Dou um read, que eu passei a label, que a label está declarada aqui em cima do meu repository local, que é books. Então lá no meu storage books eu retorno esse cara, ele vem como uma string. Eu verifico se books é nulo, então se for nulo quer dizer que essa label não tem nada. Eu retorno uma lista vazia. Se não for nulo, eu retorno uma lista de map string dynamic. E aí eu dou um JSON decode em cima daquela string que ele retorna para mim aqui, tá? Então dessa forma eu retorno os livros, o getBook list do meu repository, volta para o use case para cá. Então aqui ele já volta com uma lista de book, né? Se vocês observarem, eu dou um list map string dynamic.from JSON decode book, tá? Aqui é o meu getBooks list. Deixa eu ver se está certo, só um minuto. Aqui, ó, desculpa, eu estava no método errado. O getBooks list, ele busca, é um método, ele está até privado, tá? Ele é um método que ele busca, eu coloquei padrão para ser compartilhado em todos os métodos aqui do addBook, do deleteBook. Então eu sempre vou buscar eles e atualizar as coisas a partir dele, como é local, né? Storage. Então aqui no meu método getBooks, que eu estou fazendo aqui o override dele, eu estou chamando o meu get, eu estou buscando os meus livros do storage. Aqui ele me retorna um list map string dynamic, tá?
E aí, como o meu método eu tenho que retornar um list book, uma lista de livros, então eu faço aqui um map, né, desse list dynamic, map dynamic, e aí eu converto aqui no meu book.fromJSON, passando esses carinhas aqui e retornando uma lista, né? E aí ele já me retorna como uma lista de book aqui, né? Se qualquer erro, acontecer algum erro, aí eu verifico, né? Se for exception do local storage exception, eu dou um return, né? Se não for qualquer outra coisa, eu dou um erro de app exception, né? Que também é aqueles app exception lá que eu defini. O local storage exception, ele só vai acontecer se for aqui dentro, ó. Aqui dentro eu estou chamando meu storage.read e aqui no meu storage.read eu consigo, caso dê algum problema aqui, eu dou um throw local storage exception, que é a minha exceção customizada aqui que eu defini. Então, qualquer exception que acontecer aqui vai cair nesse catch dentro da variável e aí eu consigo estourar um exception identificável dentro do meu app, né? Passando aqui uma string padrão com a key, que é o que ele está vindo lá de cima, tá? Eu consigo colocar o também, se fosse o caso. Então, for o caso, caso vocês querem que no exception aqui do storage vocês consigam visualizar o que é esse então vocês conseguem fazer basicamente isso aqui, ó, e.toString, ele vai imprimir o erro para vocês nos erros de local storage, tá? No meu caso eu não precisei, como é um exemplo, eu só coloquei qual é a chave que deu o erro, tá? Vou voltar aqui. Bom, é isso. Aí ele volta, né? Ele chama o getBooks, do meu getBooks, ele chama o getBooksList. Essa lista é uma lista de map, eu converto para uma lista de livros, e aí ele vai me voltar do meu repository para o meu use case. Aí aqui eu recebo a minha lista de livros no meu use case, e o meu use case ele é responsável por encapsular esse cara dentro do meu método, da minha classe de result, tá? E a minha classe de result tem o factory ok ou error. Se for ok, ele vai cair aqui certinho, vai retornar do tipo ok. Se for erro, ele vai retornar do tipo erro, passando ali o exception, que é aquele exception que a gente passou lá, tá? Como aqui eu estou dizendo que é um app exception, que é o meu exception maiorzão aqui, ele só vai identificar exceptions desse tipo. O certo é eu colocar app generic exception, que aí ele vai pegar todos os subtipos aqui também que herdam de app generic exception. Então eu posso fazer aqui on app generic exception, ele vai fazer essa correção também, tá? Aqui é ao vivo, a gente vai corrigindo ao vivo todos os erros de código. E aí do use case ele volta para o view model aqui como result de lista de livros. Aqui eu passo esse retorno para dentro desse switch para me jogar o valor do result em books. E aí no final eu retorno o retorno de result também, só para encargo de consciência, tá? Aí ele volta para minha página. Como é que ele volta aqui para minha página, sendo que eu só chamei aqui e ele não fiz mais nada, né? Ele não salva o retorno lá do result, ele não salva aqui numa variável, enfim. Não é assim, tá? Como o command ele é um string, tá? Esse loading books, ele vai estar aqui em cima, tá? Quando a gente declara um add listener. Então o meu loading books ele vai, no caso do loading books ele não tem um listener propriamente dito, mas o add book tem. O add book ele tem um listener que a gente declara aqui para o onResult. Aqui no onResult basicamente é por isso que o loading book não tem, porque o loading book ele, só olhando aqui novamente, tá? Tô lembrando. O loading book ele é completamente ele está sendo ouvido aqui, ó, listenable nesse listenable builder. E aí, como ele está completamente sendo ouvido aqui, qualquer método que eu executar, esses meus outros métodos aqui, eles retornam void, né? Que é o adding, o edit e o delete. E aí, para retornar um void, mesmo retornando um void, eu chamo o onResult, que o onResult ele só vai chamar o meu loading books novamente. Então eu executo o delete
carrego a lista e aí ele atualiza a tela para mim, tá? O onDelete tem um extra, porque o extra é o seguinte, ele tem um onDelete result. Então, toda vez que eu chamar um delete, eu quero identificar se o delete já foi completado, então se a execução desse command já finalizou. E aí, finalizando esse command, eu vou dar um clear result, que é para limpar esse delete, e vou emitir um scaffold message dizendo que o livro foi deletado. Então, se eu voltar aqui, clicar em delete, ele vai abrir um modal para mim. Esse modal não é esse scaffold message, tá? Esse modal ele tá aqui, ó, no onDelete. Ele tá diretamente no botão do onDelete do meu tile. Então ele vai chamar esse método. Cadê ele? Aqui. Ele vai abrir o dialog. Então abriu o dialog. Ó, delete book. Tem certeza que você quer deletar esse livro? Tá tudo aqui. Se eu clicar em não, ele só vai dar um context.pop. Esse context.pop é do GoRouter, tá? Então, não, ele fecha. Se eu clicar em yes, ele vai chamar o meu deleting book command execute passando o ID do livro, tá? book.id. E aí eu dou um context.pop para fechar o modal. Fechando o modal, observem que ele já recarregou, porque eu tenho o meu delete. O meu delete ele tem dois listeners, o onResult, que vai recarregar aqui no centro, e vocês viram aqui embaixo que ele chamou o meu scaffold messenger, né, o snack bar. Então vou adicionar aqui novamente qualquer coisa, só para vocês verem esse delete funcionando. Sim, ele já trouxe aqui o book deleted aqui embaixo. Então essa é o command, esse é a arquitetura de view model que a gente está utilizando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. É isso, espero que vocês tenham gostado da estrutura. Tentei explicar o mais breve possível. O vídeo óbvio vai ficar ali um pouco extenso, mais de meia hora, mas a ideia aqui é ser o mais didático possível, explicando cada estrutura ali da arquitetura do Flutter. E comente aí o que vocês acharam da arquitetura, se vocês acharam complexo, se vocês não acharam. Dependendo aí do comentário de vocês, eu posso estar atualizando esse repositório, trazendo ali o Flutter Command diretamente, tá? Sem utilizar esse arquivo de command.dart que a gente trouxe diretamente da Google. E é isso, gente. Obrigado pela view de vocês, pelo acompanhamento. Deixa um like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e fui!